Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Estamos aqui para continuar. O vídeo da semana passada foi um sucesso com essa série aí dos fatos relevantes da semana, tá? Voltando a destacar aqui, pessoal, que é muito importante discutir essas coisas, não somente porque elas representam nos casos concretos em si, já que muitos dos casos que a gente vai falar aqui são de empresas não tão interessantes para investir, mas pelo menos os que a gente separa, os que o Eduardo coloca no e-mail, faz um comentário, que eu estou fazendo em vídeo, né, são temas relevantes para você como investidor em geral. Mesmo que no momento, sei lá, até a emissão da Ambipar, mesmo que no momento você não invista em Ambipar, não te interessa Ambipar, mas assim, pegar esses conceitos e olhando e aprendendo o que é relevante, o que é importante, o que faz diferença, o que não faz, vai tornar vocês investidores melhores. Vocês têm que ir treinando isso aí. Então, eu acho super importante, tanto que quando a gente tirou da live de segunda, falamos, temos que dar um jeito de continuar fazendo esse conteúdo. E, enfim, fizemos vídeo sábado passado, o pessoal gostou. Então, espero que vocês continuem gostando, tá? Pelo que eu vi por cima, não tem tanta coisa essa semana. Isso é algo que a gente tá, né, sujeito desde que a gente lançou essa proposta. Vai ter semana que simplesmente não vai ter muita informação importante, mas sempre tem umas coisinhas legais. Então, começando aqui, vamos falar da Ambipar, que anunciou oferta primária de ações. Lembrando, oferta primária é quando são emitidas novas ações, as ações e o dinheiro vai para o caixa da empresa. Então, qual que é o ponto em relação ao Ambipar? A empresa saiu desenfreadamente fazendo aquisições, legal, né? Entra resultado, mas entra dívida junto e não uma dívida pequena. E quando você chega no ponto que resultado financeiro está pesando muito, né? Praticamente o resultado operacional da empresa é o financeiro, fica difícil ganhar dinheiro, né? Então a Ambipar está sofrendo muito pelo quanto agressiva ela foi na política de aquisições. Pode ser que ela acabe reorganizando a casa e tal, pode, mas no momento, a princípio, não tem sido uma sequência muito geradora de valor. Tá? A empresa está comprometendo seriamente os resultados, geração de caixa, está precisando, entre outras medidas, captar dinheiro, emitir ações, que é uma das formas de levantar. Lembrando que eles já fizeram uns spin-offs, não foi? A gente já falou da Ambipar recentemente aqui. Eles abriram os negócios, então atenção para esse indicador aqui, ó, da Ambipar, que é o lucro líquido dos controladores. Cadê? Lucratividade, enfim. Agora no momento ela está com prejuízo, né? Então nem vai aparecer aqui. Mas vocês têm que olhar lá no demonstrativo de resultado da empresa a fatia do lucro ou do prejuízo e tal que é atribuído aos acionistas controladores. Agora que está prejuízo aqui, aquele indicador nem aparece lá, tá? Mas tem dinheiro ficando na mão de parceiros e não da própria Ambipar. Fora isso, tem o nosso fato relevante, que eles vão fazer uma oferta de quanto? 30 milhões de ações, tá? Que é o equivalente a 500 milhões de reais, se eu não estou errado de conta. Então, aquilo que eu ensinei para vocês, sempre ver o tamanho, o impacto. Empresa de 2 bi emitir 500 é muito, hein? É bastante, bota uns 20% de diluição. E geralmente ainda tem lotes adicionais e não sei o que, né? Tem um chorinho um extra, né? Não tem aparentemente nenhuma informação aqui. Aqui, ó, não tem assim, ó, eles podem até dobrar a oferta. Imagina, emitir 1 bi, né? Vai diluir em 30%. Então, né, agora a conta tá chegando para o Ambipar. Então, eu sempre falei isso. O pessoal ficava enfeitiçado pelas aquisições. Tá comprando, tá adquirindo e tal. Só que não é apenas sair comprando todo mundo para crescer, senão toda empresa fazia isso. E basicamente só a Ambipar no nosso mercado que faz. Né? Tanto é que assim, né, o valor de mercado dela caiu bastante, porque o mercado refletindo essa realidade atual. Cadê o valor de mercado, cotação, lucro líquido, ações, circulação, enfim. Mas a empresa está apanhando muito hoje, queima bastante caixa, tá difícil entrar, né, rentabilidade, o resultado financeiro está comendo ela viva, vai levantar capital. Pode ser, né, só para sanear as contas, né, mas pode ser que ela continue crescendo também. Aí você tem que continuar de olho. Tipo, é impossível que uma Ambipar dê certo e tal? Não, não é, mas não é o que está acontecendo. Está acontecendo no sentido contrário. Empresa com muita aquisição, relativamente pouco resultado entrando, tudo bem. É muito difícil ter essa noção, né? Porque ela saiu de cento e poucos milhões de EBITDA para 1 bi, tá? Só que não sustenta a empresa, basicamente, né? Ainda é muito pouco.
né? Dívida relativamente alta, 4 bi, muita participação é que tem de não controladores, né? Vamos ver com essa levantada de dinheiro se o pessoal consegue equacionar a conta, né? Pode ser tanto crescendo mais ainda, mas sei lá, crescendo um pouco melhor, né? Com mais retorno, que eu falei da Ambipar recentemente, live no meu canal, ou, né, saneando um pouco. Então vamos ver o que eu comentei. Crescido muito com aquisições, ok. Crescimento do resultado operacional é relevante, mas pouco sobra depois do pagamento de juros, né? Esse é o ponto. Então, a estrutura de capital está no limite, o resultado financeiro comprometendo, né? Acionistas não controladores ficando com resultado, pouco valor foi gerado ao acionista, é verdade, né? Então, agora, com essa emissão, né, vamos ver o que acontece, mas não é um sinal muito interessante, não, tá? Nem um pouco. Mas bem, voltamos à nossa listinha, vamos pro próximo. Ah, Guararapes está com problema também de free float? Vamos checar aqui primeiro. Vocês lembram da notícia da Blau, né? Que estava com free float abaixo do novo mercado. A Guararapes também é novo mercado. E também está com free float abaixo de 20%. Então, pelo visto, a B3 tá fazendo uma policiada, né? O xerife chegou e falou: Ó, meu amigo, você tá fora da regra, você tá fora da regra, vamos se enquadrar. Então, não tem muito mais o que comentar sobre isso, né? A gente já discutiu esse caso quando falamos da Blau, então procura uns vídeos atrás aí. Mas basicamente, a empresa que está no novo mercado tem que ter 20% do capital, né, free float, 20% do valor de mercado. E não é o caso, tá? Então, eles estão pedindo para essas empresas tomarem medidas para adequar, e aí tem os waivers, e a gente viu que na Blau, né, a B3 aceitou, mas obrigou a empresa a aumentar o direito dos minoritários, tá? Então, pelo visto, esse processo vai ocorrer aqui com a Guararapes também. Rapidinho, dá uma olhada na Guararapes, né? Para quem não conhece, tem a marca famosa lá, Riachuelo. Ela não é ruim, mas também não é boa. Não sei se eu estou ajudando muito vocês, mas é uma empresa que, bem ou mal, consegue esse aumento de dívida aqui, veio com o IFRS 16, tá? Mudança de regra contábil, então não preocupa. Depois da pandemia ela não se acertou, né? Até antes da pandemia ela até vinha, né? Meio mal, 19 foi mais difícil, mas depois ela não se acertou nem um pouco. Nem geração de caixa, nem nada. Tá difícil defender a Guararapes, tá? No passado foi uma empresa mais ou menos. Esse é o risco que eu falo para vocês, pessoal, de investir em empresa mais ou menos. Muita gente fica lá e para não assumir um erro, ou para não vender, né? Que ainda tem muito nóia ainda que não quer vender. Apareceu mais gente comentando aí depois da live de segunda, vender, né? É isso, você compra uma empresa mais ou menos, você até acha que ela é boa, depois você descobre que é mais ou menos, fala, mas já tá aí, deixa, né? Empresas mais ou menos não costumam se recuperar bem de crise, tá? Enquanto empresa. A Renner, que tá todo mundo reclamando, que foi a live que a gente fez na segunda, que o mercado bateu 70%, tá bem melhor no pós-pandemia que em Guararapes, por exemplo, né? Então, pessoal, duas coisas, né? Aproveitando essa história aqui. Não invista em empresa mais ou menos. Acontece, às vezes você acha que é bom, não era, ok. Né? Mas a gente quer empresa top, né? Não quer empresa mais ou menos, tá? E depois, né, não tenha medo de tomar as decisões que precisam ser tomadas. Né? Muita gente treme, congela na hora de tomar as decisões, né? Enfim. Vamos adiante, que eu não quero de novo essa conversa. Tá, estapar, política de informação, emissão de debênture, tudo isso não é relevante. A BR Properties está fechando o capital, então está fazendo OPA de fechamento, de cancelamento de registro. O que mais? Rossi está em recuperação judicial. Das construtoras antigas lá, que tá ferrada. Pelo visto, sim. Suspensão de credores. Então, pessoal, o último ciclo imobiliário foi triste, fez muitas vítimas. E nesse ciclo imobiliário, nossa senhora, hein, velho, que balanço horrível dela. Mas nesse ciclo, tá? As empresas imobiliárias estão numa situação muito melhor. Tanto que a gente teve um mini ciclo ruim e das que a gente acompanha, nenhuma teve grandes problemas. Né? Você teve uma Trisul que foi mais fraca, a gente falou essa semana na live de terça aqui no canal. Né? Mas no geral as empresas passaram bem. Agora, o ciclo anterior fez muitas vítimas, né? A Rossi, PDV, Viver, fez um estrago. Daí veio um preconceito de muita gente achar que construtora não era bom, né? Que construtor era um setor ruim, que não tinha empresa boa, assim como a aviação civil, por exemplo. O pessoal estava redondamente enganado. Mas vamos adiante. Grupo GPS, como é que é? Né? Uma integração.
Randon, eu vi essa notícia aqui, tá? A Randon celebrou um contrato com a não sei o que se Suspensis, Mogi Guaçu, né? Blá blá, Suspensis, controlada indireto. Desculpa, essa é controlada deles. Enfim, desculpa, eles fecharam um contrato com uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus do Brasil. O pessoal deve saber qual é, né? Eu não sou tão ligado assim nessas coisas. Mas, enfim, é um investimento relevante, tá? 7 bi é grana. Lembrando que a Randon não é uma empresa tão grande assim, né? Empresa de quanto? Valor de mercado? 3 bi de valor de mercado. É uma empresa, vamos ver aqui, né? Que receita tá receitando bem, uns 10, né? Gera 1,5 bi de caixa, mas 7 bi de investimento é grana, filho. Não é uma notícia irrelevante, não. Às vezes tem esses fatos relevantes. Ah, celebrou um contrato de parceria, de aquisição, de investimento. Aí você vai ver umas merrecas, assim. Não, aqui não, velho, é grana. Por isso que o mercado se movimentou, né? Depois desse anúncio. Ou seja, é bastante investimento. Vão construir uma fábrica, né, para fornecer componentes aí para essa montadora. A pessoa já deve saber quem é, né? O povo do mercado sempre sabe as fofoquinhas. Mas interessante para Randon, tá? Mais uma subsidiária aí dando bem, se dando bem. Né? Lembrando que a frase ali foi o grande case de sucesso da Randon e tá indo super bem e tudo mais. Hoje é boa parte dos resultados bons da Randon vem da frase. Quem sabe aí os caras não, né, não emplacam mais uma. Eu acho bem interessante o case da Randon, tá? Da Randon. Teve vídeo recente no canal e tal, que eu destaco isso, que antigamente era uma empresa bem cíclica. Se você pegar o histórico dela aqui, vai ser, né, aqueles picos e altas e quedas de novo, que parece que não gera valor e aqui, ó, né? Foi, teve um boom, voltou. Foi, teve um boom, voltou. Só que agora parece ser bem. Eu sei que essa frase já é batida, né? Agora é diferente. Nunca uma frase fez tanto estrago assim. Mas, cara, eu tenho argumentos, eu tenho dados para embasar essa informação, né? Hoje você tem uma frase muito forte lá dentro, ela fez várias aquisições, expandiu muito a linha de produtos, diversificou a linha de produtos. A própria Randon Montadora hoje está operando diferente, tem produtos inovadores, não está só dependendo do ciclo de caminhões no Brasil. Esse ano que a gente está vivendo um ciclo ruim de caminhões, ela está com um resultado bem mais ou menos flat, né? Ou seja, ela não sofreu com um momento ruim do ciclo. Então eu tenho argumentos para basear que dessa vez parece que é diferente. Acho bastante interessante a Randon e vamos acompanhar nos próximos resultados se eles têm mais detalhes aí sobre esse negócio. Mas com certeza passo no filtro de ser relevante, tá? Eu ensinei isso para vocês. Quando é as merrequinhas, assim, nem olha. Mas esse aqui é importante, com certeza. Bora seguir. Demil Varejo, formador de mercado, né? Nada demais. Tencil, nem sei o que é, mas OCX, deixa pra lá, né? Aliás, eu tenho uma ideia legal para esse final do ano que talvez dê certo. Quem sabe? Vou deixar na surpresa, por exemplo. Tá? Eternite está querendo sair da recuperação judicial. Assim, em termos práticos, né? A Eternite já é uma empresa que, mesmo passando por uma dificuldade um pouco mais recente esse ano, né? O lucro voltou a ter sofrer bastante, né? A empresa tinha melhorado bem e aí as condições, né, para o mercado dela deram uma piorada. Assim, não é para recuperação judicial, né? A empresa está com a dívida tranquila, saneada, fez aquisições, tem bem ou mal rentabilidade, tudo bem, esse ano está duro, né? Tá difícil, mas para fins práticos, Eternite continua em recuperação judicial pelos critérios lá legais, mas é uma empresa que já vale uma análise. Eu, inclusive, fiz bastante vídeo porque eu dei uma empolguei aqui quando ela entregou esse ano forte. Depois a gente viu que não era bem assim, né? Faz parte. Isso aí acontece. Mas é uma empresa ok. Agora, por que encerrar a recuperação judicial é importante para ela? Do dia a dia do negócio, tá? Então, pelo fato dela estar em recuperação judicial, é mais difícil para tomar crédito, para negociar com o fornecedor e tal. Então, para ela é importante sair da recuperação judicial. Não que ela esteja ferrada lá, ela já superou aquele momento, né? Tá tranquila. Só que no dia a dia, com certeza, ela tem um custo de trabalhar, de operar, que é um pouquinho mais pesado por conta ainda desse label, né? Desse tag aí de recuperação judicial. Então seria interessante para a Eternite, sim, né, deixar a recuperação judicial. É bem enrolada a situação para ela deixar, como ela tem um monte de credor, e aí os credores não se manifestam. Então ela só não saiu ainda por causa disso, tá? É mais uma questão regulatória do que qualquer outra coisa. Né? Uns credores, eles não conseguem entrar em contato, não se manifesta, a coisa não anda.
mas a empresa passou. É verdade que esse ano ela está sofrendo um pouco mais, né? Enfim, então veremos aí nos próximos resultados, aí provavelmente a gente acompanha a Eternit, tá? Mas essa questão da recuperação judicial, só para vocês entenderem isso aí também. Tem empresa da recuperação judicial que tá ferrado, e tá complicado, a dívida continua grande, enrolada e tal, a Eternit tá de boa, tá? Então, não tem esse não é um preconceito, né? Mas chegar, a empresa está em recuperação judicial, nem vale a pena olhar. Depende, dá uma olhadinha. Ver como é que tá. A Eternit, por exemplo, tá tranquilo. Essa notícia da Sabesp é interessante, tá? Desestatização. E eu gosto muito mais desse termo do que o termo privatização. Porque o termo privatização ele fica meio perdido, porque tem várias coisas diferentes que podem acontecer. O governo pode diminuir o controle, mas ele pode diminuir vendendo as próprias ações, pode emitir ação nova, pode, enfim, abrir mão do controle e fazer migrar para o novo mercado. Então, falar simplesmente privatizar, eu acho meio errado, tá? O que a Sabesp está propondo? Vamos ver aqui. Seus acionistas, o governo autorizou, né, e tal. E tem projeto de lei, regulações, enfim, tá? E isso aqui é legal também, tá? Qual foi pelo menos a justificativa dada, né? A gente sabe que política, essas coisas, né, tem muito mais coisa por trás. Mas a princípio, tá? A justificativa é para atender as metas de universalização de prestação de serviço, blá blá blá, que é o marco do saneamento, que é basicamente são metas que as empresas de saneamento têm de universalizar o serviço, ou seja, né, estender saneamento básico para todo mundo, que deveria ser o básico, né? Tá no próprio nome, ainda não é básico no Brasil, né? O que é bastante triste. Mas, enfim, isso aqui é interessante, tá? Porque a gente está vendo, por exemplo, Sanepar trabalhar essa questão, que vai ser preciso investir muito em saneamento nos próximos anos, com umas soluções interessantes, né? Eu lembro que eu escrevi no Threads lá, sobre parcerias público-privadas para áreas que não são tão interesse deles, tá? Então, né, aqui o caminho da Sabesp é vamos desestatizar a empresa. Pelo que eu sei, não está nesse comunicado, tá? Mas pelo que eu andei lendo e vendo, tá? O caminho que a Sabesp vai adotar para desestatizar, ou seja, para o governo deixar o controle da empresa, vai ser pela emissão de novas ações. Então, vamos voltar lá aqui e ver a Sabesp. Sabesp, o governo do mercado tem 50% das ordinárias, ou seja, né, ela é novo mercado, ou seja, tem 50% das ações, tem um controle. Então, como que o governo entrega o controle, vamos dizer assim? Por exemplo, emitindo o dobro de ações, um chute aqui, né? Também não vi detalhes sobre isso, quanto seria. Aí o que acontece? Você vai ter 2 vezes mais ações, o governo passa a ter, por exemplo, 25% só. E aí, enfim, pode formar um acordo de acionismo. Não sei como eles vão conduzir isso aí, depois a gente vê. Tá? Mas essa é uma forma de desestatizar. E por que é interessante entender essas formas? Porque faz toda a diferença. Por exemplo, se o governo vai emitir novas ações ou se vai vender as dele. Vamos supor que o governo queira essa mesma participação de 25%, mas ao invés de emitir novas ações, ele venda 25% da empresa, né? Faz uma oferta e tal. O que aconteceria? A grana levantada vai para o cofre do governo, para o tesouro lá do estado de São Paulo. Fazendo por meio de emissão de novas ações, a grana levantada vai para o cofre da empresa. Então isso faz sentido sim, se você coloca como motivação, né, um investimento maior. Você está levantando grana que vai parar na mão da empresa, que a princípio, né, uma Sabesp tem uns números ok, tem dívida administrada e tal, né, seria utilizado para investimento. Então é interessante esse movimento, tá? Eu acho que por isso, né, por esses motivos que eu acabei de explicar, é muito mais interessante por causa disso do que o mercado em geral fala, né? O mercado adora empresas privatizadas, que vai deixar de ter interferência do governo. Só um saneamento básico, é muito pouca interferência do governo, tá? Por quê? Porque o grande ponto, que são as tarifas de água, de esgoto e tal, tem um processo de regulação que envolve a agência reguladora, entra o Ministério Público, entra todo mundo no jogo. Então, independente se é uma empresa pública ou privada, vai passar por esse processo. Então, você vê a Sanepar lá, tem aumento suspenso, mesmo sendo empresa do governo, quando, né, enfim, esses players acham que tem que suspender. E por outro lado, você tem empresa privada aí de energia, por várias distribuidoras, que também passam pelo mesmo processo de revisão tarifária, de reajuste tarifário. Então, o fato de ser estatal não é um termo legal também, né? Mas de empresa
controle do governo, que o governo vai deixar ter o controle, não vai mudar esse fato. É óbvio que, né, você vê lá, a Sabesp é uma empresa até bem administrada, em termos de margem e tal, legal. Mas sempre fica a dúvida, será que na mão de um player privado não poderia ser melhor? Pode ser, tá? Isso não tem como negar, é só testando para ver se de fato melhoraria. Mas me chama muito mais atenção essa questão de a empresa estar se preparando aparentemente para fazer muito investimento no futuro, tá? Do que, né, para, assim, enfim, sei lá, ter uma gestão melhor. Inclusive, o que eles colocam aqui ó, como terceiro item, uma eventual, né, redução tarifária. É muito amplo isso aqui, muito genérico, né? Considerando população mais vulnerável, isso aí pode ser vir por meio de um subsídio e tal. Né? A gente não sabe se isso aí sairia dos cofres da empresa, né? Porque você está falando que vai, né, emitir novas ações para reduzir. Isso aqui fica meio nebuloso ainda, tá? Mas para mim a principal mensagem aqui é: vamos investir no futuro. Temos que investir, né? Porque a lei já está vigente e ela tem prazos, né? Até 2029, certas metas que eles precisam entregar. É interessante esse movimento, tá? E pessoal, sobre essa questão de empresa do governo e tal, eu já falei aqui, tá? É um critério que se você quiser, eu falo, não quero investir em empresas que o governo seja controlador, tudo bem. Ou empresas, tem gente mais radical, empresas que o governo tem participação, tudo bem. Mas não quer dizer que empresas sejam ruins, tá? A Sabesp é espetacular, eu acho a Sanepar melhor. A Sanepar é uma empresa que ainda está com o controle do governo do estado do Paraná, que eu acho bem gerida, eficiente, tá? Né? Poderia ser uma das exceções que confirma a regra? Talvez, né? Mas enfim, o ponto é, não é porque tem participação do governo que a empresa é ruim, tá? Tem que olhar os números sempre. Se você quiser usar isso de critério, de filtro, tudo bem, sem problemas. Mas entenda que, né, você está eventualmente deixando passar uma empresa ou outra. Então, outra coisa que o pessoal se enrosca também é sobre a Golden Share. Esse processo aqui de privatização da Sabesp, eu falando privatização, né? Ele envolveria também criar a Golden Share, e aí o pessoal preocupar. Cara, todas as privatizações normalmente tem Golden Share. A Golden Share não quer dizer grande coisa, tá? É um mecanismo que o governo, no caso aqui do estado de São Paulo, tem para impedir, por exemplo, que, sei lá, entra alguém, um controlador aí na Sabesp do mercado e fala assim, vamos sair do saneamento básico e vamos passar a vender camiseta, né? É trocar a destinação, né, a atividade econômica da empresa, trocar a sede. Então, agora vamos botar a sede nas Ilhas Caimã, né? Então, é para isso que a Golden Share serve, para o governo ter certeza que quem vai assumir a Sabesp pelo controle vai continuar fazendo saneamento básico no estado de São Paulo, né, que é o motivo da empresa existir hoje, tá, pessoal? Então, o Golden Share não é um negócio maléfico pelo qual o governo continua influenciando a empresa. Não, não é isso aí. Você vê, a Embraer foi privatizada faz muito tempo, o governo tem Golden Share. A Embraer já fez um monte de negócio, já quase foi comprado pela Boeing, só não fechou por causa da pandemia e tudo mais. E o governo, né, nem tchum pra isso aí tudo, tá? Então, não precisa arranjar problema onde não tem, né? Já existe problema demais, não vai arranjar onde não tem. Então vamos seguir aqui, falamos de privatização, que mais? A EV Travassos está com muito interesse aí. Virou a sardinhada, né? Os caras estão investindo em petróleo e tal, cuidado, pessoal, cuidado com as historinhas, tá? A Vale mudou as projeções, vamos ver, não deve ser nada relevante. De produção de cobre para 2023, tá? Aparentemente não é tão relevante, depois a gente pode até ver o resultado dela no trimestre. São Carlos vendendo imóveis, pedágio, né, reajuste para Triunfo, que eu não acompanho, não sei nem dizer se é grande. A Light está enrolada até o pescoço, mas a Light tem problemas estruturais, né? O problema é que operar a distribuição de energia no Rio de Janeiro, pelo visto, é muito complicado pela questão de segurança pública das comunidades e o excesso de gatos, para falar a verdade, né? Coitada da Light. Tanto que ninguém quer. É das poucas distribuidoras privadas, públicas que ainda tem, e é meio que porque ninguém quer, né? Não é porque ela se preservou. Enfim, BR Properties está nesse processo de fechar o capital, né? A gente já falou. O que vem na Gol aqui? As aéreas, hein? As aéreas, um problema sério. É o guidance da Oi. Não, o prejuízo por ação vai ser de tanto, você não vê mais nem lucro, né? Nossa, tá feio, velho, para essas empresas.
bem complicado. Ó, a alavancagem 4,9 com arrendamento 6,7. Então, esse é um dos chavões da bolsa que ainda valem, tá? O das companhias aéreas. Até tem no exterior uma outra empresa boa, mas, cara, é difícil ganhar dinheiro como companhia aérea. Recorde da Petrobras, isso num fato mais amplo, num fato específico, não faz tanta diferença, tá? Mas é interessante que a Petrobras esteja voltando a crescer a produção, porque ela ficou anos mais ou menos estagnada, porque à medida que o pré-sal foi crescendo, foi entrando em operação e tal, os campos maduros da bacia de Campos, principalmente, foram declinando. Então a Petrobras foi trocando uma produção por outra. Não foi ruim, tá? Porque o pré-sal é muito mais lucrativo. Ele tem uma margem de contribuição maior. Mas a Petrobras, para ser honesto, nos últimos 10 anos ela não cresceu muito a produção. Então vamos ver se agora, acelerando o pré-sal e tal, o pré-sal vai atingir o pico dele aí em alguns anos. É um negócio, de fato, a Petrobras dá um salto de volume de produção. Mas ela já melhorou bastante em termos de rentabilidade, tá? Nossa, cancelaram a oferta da Priner e anunciaram e cancelaram. Isso aí tá na boca da sardinhada também. A gente faz um vídeo um dia. Ah, o Itaúsa, né? JCP não é fato relevante. Recorde da Petrobras de novo. Ó, a Get Ninjas. Lembra da história da Get Ninjas? Da questão do caixa e tudo mais? Né? Que os caras têm um dinheiro em caixa maior que o valor da empresa? Então, vamos ver, os caras estão chamando a Assembleia aí para decidir se vai distribuir ou não. Eu lembro que o pessoal, em inglês, no fato relevante, não é nada demais. Mas enfim, vão, né? O fundo lá chamou a Assembleia e eles estão. Esses fundos aqui tá querendo melar a devolução de capital, não era isso? Enfim, né, não interessa muito pra gente. Deixa o pau quebrar lá. Se você é um investidor razoável, decente, né? Você não vai estar investindo em Get Ninjas, né? Porque a empresa basicamente não tem resultado, né? EBITDA negativo e tudo mais. Porque ela tem uma baita de uma grana em caixa que a gestão atual estava querendo devolver para os acionistas e tem gente lá que não quer, por isso que está chamando essas assembleias. A gente acompanha esse desenvolver aí, até porque se de fato ela fizer a redução de capital, seria um fato. Eu lancei essa aí numa live, né, para vocês pensarem que acontece se ela devolver mais capital do que ela tem de valor de mercado? Né? Ela vale 230 milhões e tinha anunciado uma devolução de 250. Então vamos ver se acontece. Tomara que aconteça para a gente discutir o negócio. Mas enfim, se você não viu essa live que eu estou comentando, pensa aí, o que acontece com a empresa se ela devolver um valor em capital maior do que o valor de mercado da própria empresa? O que acontece com a cotação? No dia anterior, no dia seguinte? Pensa aí um pouquinho. Mas enfim, né, esse fato em si não tem muito o que a gente falar. Estão convocando uma assembleia, né, para decidir aí se vão devolver, se não vão. Tem gente que quer, tem gente que não quer. Deixa o povo brigar lá. Ah, o SX pelo visto está enrolada. A gente teve a questão do GPA, né? Eu acho que é a última notícia da semana. Vamos ver aqui. Aqui, ó lá, a galera brigando lá na Get Ninjas. Ah, não, ainda bem que eu desci aqui. Ela disparou após um pio, a gente falou disso sim, tá? Então, deixa eu reformular a história. Teve essa ideia aí, que o pessoal quis, né, devolver o capital. E esse fundo aqui e os seus, né, participantes e tudo mais, eles começaram a comprar ações da Get Ninjas até atingir 25%. E 25% tem uma Poison Pill, que eu falei no vídeo passado, que disparam a OPA, tá? Agora eu lembrei. Tem muita coisa, difícil lembrar de tudo. Então, essa assembleia aqui, que eles estão chamando, é para ver aí os trâmites. Agora eles têm 25%, eles vão destituir conselho de administração, vão fazer a OPA, então tá ficando interessante a história da Get Ninjas, mas tem que ver o que vai ser decidido nessa assembleia, né? Por enquanto não tem nada para falar. Deixa eu ver se tem mais alguma. Olha lá, Oi. Isso aqui a gente já falou, né? Da Oi tendo que enquadrar, estava no último vídeo. A cotação que está abaixo de R$ 1. Então, para fechar o vídeo de hoje, vamos falar do Grupo Pão de Açúcar, tá? Que vendeu o restinho que eles tinham do Êxito. Né? O Grupo Êxito, que é um grupo também de supermercados na América Latina, principalmente Colômbia, tá? E eles tinham lá 90 tantos por cento. Eles distribuíram parte dessa participação para os acionistas, então quem tinha pão de ação do Grupo Pão de Açúcar no Brasil, né, o PECAR 3, recebeu um BDR do Grupo Êxito. É isso aí, então BDR de uma ação
colombiana, tá? Curiosidade, tá? Já que eles fizeram, tipo, isso aí é um spin-off? Não, né? Ela já estava listada, simplesmente distribuíram as ações para o mercado. Só que eles tinham continuado aí com 13%, que eles acabaram vendendo agora, né? E esse fato relevante é justamente isso, vendendo a participação né, remanescente, o termo correto, de 13% do grupo Êxito, tá? O que isso quer dizer para o Pão de Açúcar? Lembra da história do Pão de Açúcar, né? Até 2 anos atrás, 3 anos atrás, era uma empresa que tinha um monte de ativo lá dentro, né? Eu não fazia ideia de tudo isso. Tinha as lojas da Açaí, tinha o Extra, tinha esse grupo Êxito, tem a Sinova, que é uma empresa de... Sinova? Agora não deu branco, não sei se é esse o nome, mas uma empresa de e-commerce, né, na França, tá? Que é lá do grupo controlador e eles têm uma participação. E o Grupo Pão de Açúcar começou a desmontar a empresa, tá? Então saiu a Açaí, vendeu as lojas do Extra, vendeu o Êxito agora, eles estão no movimento acionário de desmonte. É interessante isso, né? É uma forma de eventualmente reconhecer o valor dos ativos, né? Sei lá. Mas o fato é que agora o Grupo Pão de Açúcar é essencialmente, né, as lojas Pão de Açúcar no Brasil e as outras marcas que ela ainda tem. Então, eles precisam agora, né, arrumar a casa. Porque tanto que o mercado, né, tá pagando bem pouco pelo Pão de Açúcar. O gráfico ficou zoado por tanto evento acionário, né? Ficou um caos. A empresa hoje, o mercado tá pagando 1 bi só, né? Pouco. É que os números não estão aquelas coisas, né? Não estão muito bonitos. Não sei se isso aqui tem não recorrente, sinceramente não lembro. Talvez, né? EBITDA negativo no quarto trimestre, receita negativa, né? Isso aqui com certeza foi algo não recorrente. Receita negativa, né? Por pior que seja o resultado. Mas enfim, esse é o Grupo Pão de Açúcar de hoje, tá? Receitando na casa de 4 bi por trimestre, né? Que tá aqui. Vai ter lá seu EBITDAzinho, então acompanharemos agora só as lojas Pão de Açúcar. Lembrando que vai entrar uma grana boa dessa venda aqui. Quanto? 1 bi de doletas, hein? Mais de 5 bi de reais. Bem da hora, vai dar uma zerada e vai, pelo contrário, né? Pão de Açúcar vai ficar com caixa, que eventualmente vai poder aí, né? Sei lá, reformar as lojas, crescer o número de lojas de Pão de Açúcar. Não deve ser fazer aquisição, né? Porque não faria sentido. Os caras acabaram de vender tudo dentro da empresa, aí agora que tem dinheiro vão recomprar. Mas enfim, uma vida nova pro Pão de Açúcar, tá? Aqui, vamos ver se ele consegue estruturar bem essas lojas, que não tá muito bem das pernas, pelo que eu me lembro. Mas anota aí, me cobrem que vamos fazer vídeo do Pão de Açúcar esse trimestre, tá? Para ver como é que tá aí os resultados. Eles devem começar a reportar pro forma, né? Só o que ficou, né? Pós-êxito, acho que já reportava assim. Mas enfim, né? É meio que uma vida nova, né? O Pão de Açúcar hoje bem diferente do de antigamente. Mas também tá valendo só 1 bi, né? Antes a empresa valia mais de 10. E ó, curiosidade, né? Quanto que vale o açaí hoje? Que tava dentro do Pão de Açúcar? 16 bilhões de reais. Olha só, né? Como é que são as coisas. Então é isso, né? Pão de Açúcar zerou, vendeu aqui, vai levantar a grana, ó. Redução da alavancagem, vendendo ativos não core. Isso aqui não é bem verdade, tá? Porque o grupo Êxito era quem carregava os resultados do Pão de Açúcar nas costas, né? Então dizer que não core não é bem isso. Mas enfim, decisão estratégica da empresa de vender, tá? Então vendeu lojas por seu Elisebeck, vendeu o grupo Êxito, já tinha vendido Açaí, já tinha vendido Êxito. E é isso, tá? Pão de Açúcar agora dando um novo start. E dessa forma encerramos nosso vídeo de fatos relevantes da semana, até que rendeu, tá? Sempre rende. Já que o próximo interessante aqui é esse que a gente já discutiu, né? Então é isso, pessoal. Por hoje era isso aí. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos, desse novo formato. Lembrando, pessoal, foco é sempre em aprender os conceitos. Então a gente falou hoje de oferta primária, no caso da Ambipar, desse, né, desmembramento de uma empresa para focar em alguns ativos, pode ser interessante, né? Pode ser que ela tenha vendido melhor, então uma forma diferente da análise. Que mais? Regulamentos de percentual. Deixa eu botar aqui, né? Não fica sacanagem eu olhando e vocês não, né? Percentual mínimo de ações em circulação, que é interessante também, né? Entender isso aí. Né? O investimento da Randon, investimento não, né? Um contrato que vai levar a grandes investimentos e tal, que é bem interessante para a empresa, que é relevante em termos de grana, que é relevante no sentido da Randon estar diversificando bastante o que ela faz por meio das subsidiárias.
Que mais? Falamos sobre privatização ou desestatização. Foi um bom dia, né? Bastante coisinha legal aí para discutir. Então, o importante, pessoal, são esses conceitos. Ah, não acompanho o Bipar, não acompanho o Pão de Açúcar, não acompanho o Get Ninjas. Mas vão pegando essas malandragens de mercado, né? Como é que os caras dispara, zopa, pôs um pio e tal. Um dia eu te garanto que essas coisas vão ser relevantes, que vão acontecer em empresas que vocês têm investimento. E aí não fica aquela barata voa, o que fazer, o que acontecendo agora e tal. Vocês já vão ser macaco velho de mercado. Tá certo, pessoal? Então por hoje é só. Um grande abraço aí pra todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!